Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero mandar aquele alô especial para os nossos irmãos que fazem parte do Escola Bíblica em Foco, né? EBD em Foco, esse programa que nós apresentamos toda semana, comentando algumas lições da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós temos a pretensão de comentar a lição dos adultos, dos jovens e dos pré-adolescentes, certo? Hoje nós vamos comentar a lição dos jovens aqui, você é o nosso convidado para acompanhar, né? Você deve seguir as redes sociais que está aí exposta. Quero mandar aquele alô especial para o nosso pastor Eliakim, presidente do nosso campo, também para o nosso querido Dudu, que é o Eduardo, que é o responsável pela mídia aqui dos nossos programas da Escola Bíblica Dominical. A quem mandamos aquele abraço. Aqui quem nos fala é o evangelista Márcio Cruz, servindo ao Senhor com alegria, né, para louvor e glória do nome de Jesus. Hoje nós temos como objetivo comentar a lição de número 1, a primeira lição do quarto trimestre de 2024. Essa lição dos jovens, vocês podem perceber que essa lição ela tem como título Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios. Um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Então, você que ainda dá tempo, pesquise, procure, adquira a sua lição para que você possa estar acompanhando os comentários que vamos fazer, tá certo? Essa lição ela tem como temática justamente o alcance um futuro feliz e seguro. Eu já quero aqui fazer um convite especial para os professores de escola dominical. Nós vamos ter em março de 2025, de 13 a 16 de março, em São Paulo, o 11º Congresso Nacional de Escola Dominical. Eu faço o convite para você participar conosco desse grande evento. Estamos pedindo graça a Jesus e condições para nós estarmos lá. Nós participamos do 6º Congresso, do 7º, do 8º, do 9º e do 10º. E, dando-nos graça a Deus, estaremos no 11º Congresso em São Paulo também. Contamos com a sua participação. Quem vai comigo, se organiza aí que dá para ir, viu? É só se organizar. Dá para ir, é muito bom. É um período muito bom de crescimento espiritual, onde aprendemos muito da parte de Deus. A lição de hoje que estamos comentando vai ser a lição primeiro dos jovens. Primeira lição dos jovens, que tem como título, o título dessa lição é o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Esse é o tema da lição que nós vamos comentar a partir de agora. E eu quero convidar você a estar acompanhando bem de perto, tá bom? Então, qual é o texto principal dessa lição? O texto principal, Provérbios capítulo 1, né? Na verdade, eu não posso chamar capítulo, né? Eu preciso dizer de número 1, porque na verdade é um poema, né? Então não é capítulo, é número, né? Número 1, e o verso, né? Número 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Veja que são conselhos para sabedoria, conselhos para alcançar um futuro feliz e seguro. Então, dê ouvido aos conselhos que vai dar certo, viu? Se você der ouvido aos conselhos que são dados, vai dar certo, porque esses conselhos são bíblicos, tá certo? Não é invenção de homens, mas é o próprio Salomão, o homem mais sábio, que escreveu, que deixou esses recadozinhos tão importantes, certo? Então, primeiro deles, que é o tema da nossa lição hoje, o temor do Senhor é o princípio da ciência, ou seja, o princípio da sabedoria, do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, quem despreza sabedoria e instrução é louco. Fica a dica. Resumo da lição vai nos dizer que o livro de Provérbios é um manual de ética diária.
em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. Então, perceba que é muito importante você entender isso que eu estou dizendo, né? O livro de Provérbios, você vai encontrar na Bíblia, do lado dos Salmos, é um manual de ética diária, em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. Então, todo jovem cristão deveria usar esse manual todo dia para poder dar certo, para alcançar um futuro feliz e seguro. Então, esse é o segredo do sucesso. O que é o segredo do sucesso? Está dito ele, certo? Qual é o objetivo da nossa lição? Apresentar um panorama geral do livro de Provérbios, compreender a composição e a estrutura do livro de Provérbios e refletir a respeito do convite e o chamado à sabedoria que está em Provérbios. Tá bom? Para isso, nós vamos precisar observar algumas coisas muito importantes que nós vamos encontrar no livro, tá certo? O livro de Provérbios, ele começa com uma introdução, então a gente precisa entender isso. Uma introdução do capítulo, no número 1, né? no primeiro número 1, do verso 1 ao verso 6, nós temos uma introdução. Nós vamos encontrar no verso 7 os princípios básicos da sabedoria. No segundo ponto, né, a partir do verso 8 até o verso 32, nós temos conselhos paternos sobre a sabedoria, onde nós vamos encontrar o resultado da insensatez e a loucura, certo? O resultado da insensatez ou loucura e da soberba. B. Os benefícios de ser sábios. Nós vamos encontrar do verso 1, né, do capítulo 1, no número 2, certo? No capítulo 2, do verso 1 até o verso 22. No capítulo 3, do verso 1 ao 20, nós vamos encontrar sobre a sabedoria e Deus. Do 3, ainda do 21 ao 25, nós vamos encontrar instruções para tomar decisões e ser bom para com o seu próximo. Também no capítulo 4, do 1 ao 27, nós vamos encontrar o grande valor da sabedoria. Do capítulo 5, do verso 1 ao verso 23, nós vamos encontrar a advertência contra o adultério. No capítulo 6, do verso 1 ao 19, nós vamos encontrar advertências contra a insensatez, a preguiça e a depravação. No capítulo 6 ainda, do verso 20 ao 35, nós vamos encontrar mais advertências contra o adultério. No capítulo 7, do verso 1 ao 27, nós vamos encontrar a atração sedutora do adultério. No capítulo 8, do verso 1 ao 36, nós vamos encontrar a recompensa de encontrar a sabedoria. Do capítulo 9, do verso 1 ao 18, a escolha entre a sabedoria e a insensatez. Nós vamos agora para a terceira seção do livro de Provérbios. Na terceira seção do livro de Provérbios, nós vamos encontrar algo bem interessante. Nós vamos encontrar no capítulo 10, do verso 1 ao 22, e também até o verso, do capítulo 1, do capítulo 10, do versículo 1 até o capítulo 22, verso 16, Provérbios de Salomão, que são pequenas frases com um ensinamento profundo para todos nós. Do capítulo 22, do verso 17 ao capítulo 24, verso 22, nós vamos encontrar os ditos dos sábios, ou seja, aqueles ditados dos sábios, aquelas pequenas frases preciosas dos sábios. No capítulo 25, do verso 1 até o capítulo 29, verso 27, nós vamos encontrar mais provérbios de Salomão. No capítulo 30, do verso 1 ao 33, nós vamos encontrar os ditos de Agur,
que também foi um sábio que escreveu. No capítulo 31, do verso 1 ao 9, os ditos do rei Lemuel, que também escreveu a respeito disso. O valor e a grandiosidade de uma mulher nós vamos encontrar no capítulo 30, do verso 10 até o capítulo 31. Até o verso 31. Nós vamos encontrar ali toda a sabedoria, a grandiosidade de uma mulher sábia, que edifica a sua casa e não como a tola que a destrói. Então, basicamente, tudo isso que eu fiz é um resumo do livro de Provérbios, para que você possa entender o que é que nós vamos estudar. Então, eu estou apresentando aqui um panorama rápido para você compreender melhor. A leitura de hoje, que nós vamos fazer para esta lição, está no capítulo 1, do verso 1 ao 7, e também o verso 20, 21, 22 e 23. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência, ou o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora pelas ruas, falando a sua voz, levantando a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama as estradas, as entradas das portas das cidades, profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis os escárnios. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, versículo de número 23, ele faz um resumo específico de como nós vemos a juventude de hoje. Né? Na verdade, a partir do versículo 22, do verso 22, os jovens de hoje parece que eles estão assim. E há necessidade de que alguém clame, a sabedoria está clamando na rua, dizendo: até quando, ó nécios, loucos, até quando amareis fazer nada? E vós, escarnecedores, desejareis os escárnios, as confusões, as besteiras. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Tem gente que diz: eu não vou estudar, eu não preciso estudar. Meu filho, cuida. Por isso, o verso 23 vai dizer: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então essas são as promessas ditas pelo próprio Senhor através de Salomão quando ele escreve os provérbios. O que é então essa questão da sabedoria, né, do Provérbios? Né? O livro de Provérbios é um convite à sabedoria. Então, o que é sabedoria? Há um manual para como viver? Como devemos nos relacionar com Deus? Como nós mesmos, com a nossa família, com a sociedade? Essas questões farão parte desse trimestre que nós estamos iniciando os estudos agora e que estão contidos no livro de Provérbios, que é justamente o nosso objeto de estudo. Então, convido você novamente a já iniciar o trimestre lendo todo o livro de Provérbios. Não só lendo, mas lendo e meditando. Só são 31 capítulos. Fica fácil.
Em menos de um mês você lê tudo, se você lê um capítulo por dia. Então, se organize para estudar isso. O primeiro ponto da nossa lição vai dizer que um livro para a vida. Então, Provérbios é um livro para a vida. E hoje nós estamos vendo isso mais do que nunca. Pessoas citando muitos versos de Provérbios, justamente porque fazem sentido e também mudaram a vida de algumas pessoas. A arte de viver. Esse é o primeiro ponto do item 1 da nossa lição. Recentemente estudamos o livro dos Salmos. Vimos que esse livro apresenta lições preciosas para a nossa vida espiritual. Diferentemente de Salmos, o livro de Provérbios é um conjunto de conselhos que traz ensinamentos valiosíssimos para nossa maneira de viver, nossa maneira de nos portarmos e vivermos com Deus, com nós mesmos, com a nossa família, com a sociedade em que estamos inseridos. É um livro em que os ensinamentos provêm da revelação do alto. Por isso, a gente precisa compreender que são conselhos divinos, são conselhos espirituais. Entendeu? É um livro em que os ensinamentos, eles trazem uma intimidade, uma relação maior entre você e Deus. E lhe dá crescimento espiritual, lhe dá maturidade, né, em meio a uma sociedade tão corrompida. Entenda que Provérbios promove em nós um crescimento e promove em nós maturidade espiritual. Por isso são princípios de fé e confirmados na experiência da vida de quem vive de maneira justa e reta. Ou seja, quem cumpre os provérbios, ele consegue viver exatamente pela fé, viver de forma justa, de forma reta e ver se cumprir na vida dele cada verso. Logo, o que se encontra no livro de Provérbios não é uma forma de idealização de vida. Eu vou botar esse provérbio porque minha vida vai ser idealizada nesse sentido. Não, não é isso. É uma forma, mas é um ensinamento prático. É um ensinamento prático em que tem como forma, que tem como fonte a inspiração do próprio Deus. E ao mesmo tempo confirmado por meio de estilo de vida dos justos, que vivem para glorificar a Deus. Isso não significa que o livro de Provérbios deve ser lido como uma receita que traz um segredo, né, que tem várias chaves e tal, para que para cada momento da vida. Mas muito pelo contrário, Provérbios nos ensina a ser realistas, prudentes, cuidadosos, sabendo que devemos ser instruídos por Deus para caminhar de modo que desenvolvamos uma justa maneira de viver, começando sempre com Deus. Entenderam? Compreendeu? Que o livro de Provérbios é justamente um manual, mas não é um manual que você vai usar de vez em quando, não. O justo usa permanentemente. Então, assim, nós precisamos andar cada dia mais em justiça, andando cada dia mais conforme a palavra de Deus. Então, dentro do que nós já vimos até agora, a lição ela tem justamente essa temática, né? Os provérbios, que é um convite para a sabedoria. Dentro dessa temática, nós já vimos aqui a questão da arte de viver, conforme está escrito lá. Também agora, o que é a sabedoria? Então vamos para tentar entender aqui o que é sabedoria. Na Bíblia, a palavra sabedoria tem a ver com a habilidade de viver no meio de qualquer circunstância sem perder de vista as virtudes que identificam um modo justo e reto de quem serve a Deus. É um conceito interessante. Isso quer dizer que a sabedoria não está ligada à informação
ou ao conhecimento cultural puro e simples, mas a habilidade de aplicar um determinado conhecimento para superar um problema da vida. Por exemplo, a formação acadêmica não tem potência para livrar você dos caminhos da delinquência ou dos enlaces de uma sedução. Mas a sabedoria que vem do alto, ela instrui e ao mesmo tempo cria de dentro para fora instrumentos necessários para fazer com que você rejeite o que é mal e abrace o que é bom e glorifique a Deus. Assim, a sabedoria é a habilidade de lidar bem, de acordo com a justa retidão. Em nossa relação com Deus, com as nossas emoções, com a dieta diária, como sexualidade, como a nossa família, como o próximo, com toda a sociedade, sua estrutura com o dinheiro e as dimensões específicas das nossas existências. Ou seja, nós aprendemos a viver conosco mesmo. Nós aprendemos a controlar as nossas emoções. Nós aprendemos a reagir de acordo com as situações com sabedoria. Por quê? Porque os conselhos dos provérbios fazem isso conosco. Diferentemente de uma universidade. Existem pessoas que vão para a universidade e a pessoa diz, não, lá vai ser uma pessoa boa e o cara se torna um bandido. Não é porque a universidade forma um bandido, mas é porque os ensinamentos que são ministrados lá não têm a capacidade de transformar o que já está dentro. Já o livro de Provérbios não. A inspiração dele faz com que as pessoas tenham a capacidade dada por Deus de mudar as suas atitudes e os seus comportamentos. O ponto 3 do primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre a literatura de sabedoria. Ao lado de Jó, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Provérbios é um livro clássico no gênero literário de sabedoria ou livro sapiencial. É um tipo de literatura que se preocupa com a sabedoria prática aplicada diariamente às circunstâncias da vida, como devemos nos relacionar com Deus, com conosco mesmo, com os nossos pais, como devemos nos relacionar com o próximo, diante de uma injustiça, como devemos reagir sem sermos nivelados à mesma altura do agressor. Diante do sofrimento, como devemos nos relacionar com Deus? Qual é o sentido da vida? Essas são as questões que fazem parte da experiência humana e são devidamente abordadas na coleção da literatura de sabedoria. E, em especial, no livro de Provérbios, que é hoje o nosso objetivo, né? Que é o nosso objetivo desse trimestre. Diante do primeiro ponto da nossa lição, nós precisamos entender que as coisas não são fáceis. E às vezes a gente se questiona, há uma receita para viver a vida? A resposta é claro, não. Mas contudo, há ensinamentos que têm origem em Deus e que foram confirmados pela experiência dos justos de Deus, que serve como aprendizado. Então a gente vai ter, por exemplo, a história de Jó. Tudo o que ele passou serve de aprendizado para nós. Um justo que passou por uma prova e que serve de exemplo para nós. Então a Bíblia está repleta desses exemplos para o nosso crescimento espiritual. O segundo ponto da nossa lição, dos jovens, vai falar sobre a composição e a estrutura do livro de Provérbios. Provérbios, primeiro ponto do 2. Provérbios, autoria e data. Basicamente, podemos dizer que Provérbios é um ditado ou uma máxima que
expressam uma verdade geral. Por exemplo, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Embora não esteja na Bíblia, trata-se de um bom ditado popular. Há outros provérbios no contexto secular que expressam uma verdade geral. Entretanto, os que estão presentes na Bíblia são inspirados por Deus e por isso contêm um significado mais amplo, não se atendo apenas a uma máxima ou a um ditado, mas remontando a interpretação de um ensino ético de fé para o povo de Israel. Não por acaso a palavra mossol, provérbios, no hebraico, tem como significado mais amplo, como destacamos, são máximas ou ditados que expressam a verdade, que expressam verdades, as quais servem como princípios de vida correta e justa diante de Deus. Além disso, a autoria do livro de Provérbios é do sábio Salomão. A maioria dos provérbios é de sua autoria. O árabe Agur e outro não israelita, Lemuel, e um outro desconhecido, esses autores versam máximas ou ditados, parábolas que expressam princípios divinos e que podem ser aplicados ao nosso cotidiano. Já a data aproximada da composição desses provérbios, dessas máximas, aconteceu entre 970 e 700 antes de Cristo. Ou seja, 700 anos antes de Cristo estavam escrevendo isso. Segundo ponto do 2, a estrutura do livro de Provérbios. Em primeiro lugar, devemos destacar que o livro de Provérbios foi escrito como poesia hebraica. Por isso, ele é denominado também de livro poético. Essa informação é importante para observarmos as muitas imagens que estão presentes no livro, por meio de comparações, contraste entre paralelismos como elementos bem peculiares da poesia hebraica. Assim, por se tratar também do gênero poético, não é possível estabelecer uma organização rigorosamente sistemática. Por isso, para fins didáticos, os estudiosos costumam estruturar o livro de Provérbios em três principais divisões. Primeiro, discursos, que vai do capítulo 1 ao capítulo 9, coleções de provérbios, que vai do capítulo 10 ao 29, e apêndices, que é o capítulo 30 e o 31. Uma transformação, uma informação de destaque e com relação à autoria é a compilação de Samuel, ou melhor, de Salomão, a respeito do capítulo 1 ao 24. E a compilação dos capítulos 25 a 29 pelos homens do rei Ezequias. Para a autoria, embora a autoria seja de Salomão, a primeira divisão de capítulos traz uma tradução, traz na sua introdução, que é do verso 1 ao verso 7, apresenta o contexto e propósitos de um livro de provérbios. Em seguida, abre uma série de discursos mais longos que trazem instruções, exortações, advertências, repreensões que estimulam o temor ao Senhor, ilustrados por meio de contrastes entre a conduta do sábio e a conduta do ímpio. Nós vemos isso no capítulo, do capítulo 1, verso 8, até o capítulo 9, verso 18. A segunda divisão, do capítulo 10, verso 1 até o 29, verso 27, é uma coleção de provérbios propriamente ditos, ou seja, máximas ou ditados, em que as frases são concisas e vivas, tem como objetivo instalar-se na memória do leitor, reforçando o ensino do discurso presentes na primeira divisão.
E finalmente a terceira divisão, que é o capítulo 30 e 31, denominados de apêndices, que reforçam toda a sabedoria, apresentados ao longo do livro, aproximando uma relação, priorizando uma relação reta e justa com o seu próximo. Então, a finalidade é justamente essa, fazer com que o leitor compreenda exatamente a sequência do que está sendo ensinado e que aquilo fique fixado na mente de quem está lendo, de quem está colocando em prática. O terceiro capítulo de Provérbios, ou melhor, o terceiro ponto da nossa lição, né, e os jovens precisam estudar bem para poder argumentar muita coisa, convite e chamado à sabedoria. Propósito do livro de Provérbios. Provérbios 1, do 1 ao 7, deixa bem claro qual é o propósito. O propósito do livro de Provérbios está exposto na introdução do livro. Aqui destacamos 3 expressões que revelam esse propósito: conhecer a sabedoria e a instrução, Provérbios 1, 2, para conhecimentos e discernimentos dos jovens, Provérbios 1, 4. Para os sábios ouvir e crescer em sabedoria. Por esses conselhos, por essa consequência, aparecem 2 imagens no final da primeira divisão. A imagem da insensatez, personificada numa mulher que busca seduzir jovens ingênuos, e a da senhora sabedoria, que busca introduzir o jovem a adquirir sabedoria e inteligência. Elas são analogias perfeitas da insensatez e da sabedoria, respectivamente. Dito isso, podemos afirmar que o propósito do livro de Provérbios é instruir os jovens, moldando o seu caráter de modo que sua vida seja plenamente coerente entre os valores atemporais de Deus e as circunstâncias temporais da nossa experiência humana. Por isso, um livro tão antigo como é o de Provérbios tem muito a dizer tanto a mim quanto a você, pois as questões de que trata são atemporais, eternas. Elas não têm brotado da esfera externa do ser humano, mas das questões do coração de todo jovem. Precisamos apresentar isto de tal forma que em qualquer contexto nós possamos ver, encontrar isso dentro do coração dos jovens e da sociedade onde ele está inserido. O livro de Provérbios foi escrito justamente para os jovens. Os jovens precisam adquirir esse conhecimento e guardar essa palavra no seu coração. O ponto 2 do 3, tudo começa com Deus. A partir do verso 7, uma das preciosas lições da introdução do livro de Provérbios é que a tradição bíblica da sabedoria começa com Deus. Ela se inicia com o temor do Senhor, isto é, a reverência a Deus, o amor para com Ele, a confiança nele, a humildade como consequência da sabedoria aos seus mandamentos. Aqui nós devemos prestar atenção para a expressão princípio. Ela refere-se ao que vem primeiro, às condições elementares para dar qualquer passo adiante. É o temor do Senhor e é justamente aí a condição elementar para conquistar sabedoria em relação às coisas de Deus, para conseguir também as coisas consigo mesmo, para conseguir as coisas com relação à sua família e na relação com toda a sociedade. Como efeito, todas as questões da nossa vida, bem como a nossa relação com o mundo em que vivemos, estão organizados quanto à nossa relação com Deus. Ou seja,
dependendo da nossa relação com Deus. Se a nossa relação com Deus estiver em ordem e coerência, e estiver coerente com Ele, não haverá atalhos. Tudo começa com Deus. Não haverá impedimentos. Tudo começa com Deus. Por isso, jovens, o maior conselho que nós damos a você: busque o conhecimento do Senhor. O princípio da sabedoria está no Senhor. Nós precisamos entender isso para poder seguirmos em frente. Escolha a sabedoria. Esse é o item 3 da nossa lição, do primeiro ponto. No verso 1, no capítulo 1, do verso 1 do verso 20 ao 23, os versículos 20, a sabedoria está personalizada numa mulher, que é chamada de fora. Isso é, ela clama nas ruas, nas avenidas, nas praças, ou em qualquer lugar que o jovem esteja, e os confrontos, e confronta esses jovens de uma maneira direta. Até quando vocês serão ingênuos, instigando a uma ingenuidade? O ingênuo aqui, ou o nécio aqui, é aquele que carece de prudência, de entendimento, não tem convicção própria e que por isso segue o caminho de qualquer insensato. A sabedoria bíblica revela que Deus faz com que o jovem cristão seja responsável pela vida diante dele, bem como diante dos homens. Nesse sentido, o livro de Provérbios nos convida a amadurecer, a fim de trilhar caminhos da prudência e de responsabilidade. Provérbios deseja forjar um caráter divino dentro de cada um de nós, dentro de cada jovem. Concluímos entendendo que esta lição nos introduz ao livro de Provérbios, e nessa introdução nós podemos ver algumas coisas interessantes, né? Nós podemos ver particularidades nesse livro sagrado, sua organização, seu propósito. Entretanto, o mais importante é atentar ao convite e ao chamado que o livro nos faz para viver a sabedoria. Então, você deseja crescer, jovem, em sabedoria? Busque a Deus em primeiro lugar. Se Deus não for o primeiro lugar da sua vida, você tem tudo para dar errado. Mas se Jesus Cristo for o primeiro, tudo vai dar certo. Então, quero orar por vocês, jovens que estão conosco na lição. Deus continue abençoando suas vidas, tá certo? E nos sigam aí nas redes sociais, no canal da nossa igreja, Assembleia de Deus, Tempo Central Pacajus, tá certo? E também nas minhas redes sociais, você pode estar seguindo, fique à vontade, no Instagram aí da cantora Adriana Cruz, minha esposa, a quem mandamos aquele abraço, tá certo? E quero agradecer a todos que estão conosco. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, que a tua bênção, Senhor, que a sabedoria que vem do alto esteja sobre a vida de cada jovem que vai assistir, Senhor, e que ele possa crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Esse é o meu pedido, este é o meu agradecimento. Em nome de Jesus. Amém.